Dando continuidade às nossas dicas aqui sobre como trabalhar com aerografia em bolo, vou falar primeiro para vocês de um cuidado que vocês têm que ter com as tintas para aerografia. O que acontece? Na aerografia a gente trabalha em bolo, especificamente, a gente trabalha com uma técnica que é diferente do outro tipo de aerografia que se trabalha com outras superfícies. Na aerografia em bolo, como a tinta mais clara não cobre a mais escura, em função da gente ter uma densidade muito baixa dessa tinta, e eu não ter a tinta branca. Ou seja, na aerografia em bolo eu não tenho branco. Se eu estou pintando usando a aerografia para qualquer outra técnica, se eu cometer um pequeno erro, eu vou com branco, corrijo e continuo o meu trabalho. Na aerografia em bolo não dá para fazer porque a gente não tem o branco. Se eu quero pintar alguma coisa e ela tem branco, o branco é o fundo, o branco é a minha pasta americana, é a base do meu bolo. Então, cuidado com a aerografia, cuidado com a tinta, nós não temos branco, entendam? Não esqueçam disso. Uma outra coisa são as tintas dourado, prata, perolado, é uma tinta que tem uma densidade um pouco maior, então você tem que agitar bastante ela, liberar bem o fundo antes de começar a usar, tá? Não esquece, agitar bastante a tinta para levantar essa poeira dourada que está no fundo e só depois então colocar no aerógrafo para começar a trabalhar. A gente vai ver isso nos outros vídeos depois com mais tranquilidade. Uma outra dica que eu vou dar aqui hoje é como que a gente vai fazer para preservar a base do bolo, para não fazer uma sujeira muito grande. Eu não vou fazer isso ao longo dos outros vídeos, eu não vou ter esse cuidado, porque a finalidade vai ser mostrar a pintura, os utensílios, mas aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar em casa. Eu vou usar o aro que eu uso para prensar o bolo, né, que vocês estão acostumados a trabalhar aí no dia a dia. Vou botar ele em cima de uma folha de papel, aqui no caso estou usando um aro pequeno, se fosse um aro maior, colava várias folhas. Com uma caneta, eu vou fazer uma marcação no fundo, né, usando o próprio aro como régua, como um limitador. Tá? Vou fazer, já tem um aqui que eu já cortei, vou fazer um corte nesse papel. Vou descartar a parte de dentro, que não me interessa, e vou inclusive deixar essa parte aqui, porque ela vai me facilitar eu encapar o meu bolo, eu proteger o meu bolo. Eu venho aqui, coloco, é bem simples, fecho aqui, travo com um pedacinho de fita crepe e pronto, a minha tábua está protegida, a base do meu bolo está protegida e vou fazer a pintura. Eu posso usar isso tanto numa tábua ou como se eu tiver em bolos sobrepostos, eu posso usar para proteger o bolo de baixo se eu não quiser que essa pintura que eu vou fazer no bolo de cima atinja o bolo de baixo. Outra dica também que eu vou dar, uma coisa que é super importante, vocês vão ver eu usar daqui para frente alguns trabalhos que a gente vai fazer, é esse estêncil aqui. Gente, eu vou falar depois melhor o que é estêncil, mas o estêncil, o que é estêncil? Na minha concepção, né, na minha definição, o estêncil é alguma coisa que eu estou colocando entre a ponta do meu aerógrafo e a superfície que eu quero pintar. Ele funciona como um limitador. Esse estêncil aqui, eu chamo ele de estêncil universal. A gente também vai comercializar ele aqui na Arte em Açúcar e vocês vão poder ver o seguinte, que dá para fazer tudo o que eu quiser fazer com essas duas pecinhas aqui. Eu faço fogo, eu faço fumaça, eu passo um canto de um nariz, aqui eu posso criar à vontade, eu posso até proteger uma superfície que eu esteja pintando, né, com bastante tranquilidade. Então essas são as 3 dicas que eu vou dar hoje. A tinta, não esqueçam. A tinta tem uma densidade baixa, então a mais clara não tem poder de cobrir a escura e eu não tenho branco. Então o cuidado que eu tenho que ter basicamente se eu quero fazer uma pintura mais complexa e ela tem branco no meio, eu tenho que preservar desde o início a parte branca. Outra coisa então que a gente aprendeu hoje foi essa parte de preservar a base do bolo e mais uma introduçãozinha no que é o estêncil, que a gente vai ver mais para frente, aí eu vou fazer vários trabalhos com estêncil, mas essa pecinha aqui, em alguns momentos, ela vai ser bastante fundamental, vocês vão ver também como é que a gente pode usar.